queria primeiramente agradecer muitíssimo o convite para estar aqui nessa mesa, para participar desse evento. Eu sou do IPUR do FRJ, do ETERN. A gente já vem atuando em conjunto com o NEPU há vários anos, desde a experiência da Vila Autódromo, onde nós atuamos conjuntamente para a elaboração do Plano Popular da Vila Autódromo e seguimos juntos em diversas frentes da luta pela moradia e o direito à cidade. Eu trouxe aqui vou falar um pouco sobre o que a gente vem trabalhando, a proposta em torno das experiências de planejamento conflitual. Pode passar para o próximo. Só queria começar um pouco colocando um pouco um quadro, né, um contexto geral de onde estamos. Por conta dessa proposta da mesa, né, respostas formais e informais à crise da moradia, achei importante compartilhar assim, um pouco uma visão. A gente acabou de chegar do ENAMPUR, o Encontro Nacional de Planejamento Urbano e Regional. Diversas pessoas aqui da mesa estiveram lá, a Regina. E eu acho que é importante a gente colocar um pouco onde nós estamos para nos situarmos coletivamente, né? Um pouco a gente construindo a nossa visão de mundo e avançar um pouco nesse quadro da análise, né? Do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que isso é importante, num momento de crise, a gente primeiramente se situar coletivamente e aí a partir daí buscar coletivamente também saídas e soluções, né? A questão da crise da moradia, ela não é nova, né? O tema dessa mesa, né, respostas formais e informais à crise da moradia. Então, primeiro eu comecei a pensar o que é essa crise da moradia que nós estamos vivendo hoje, né? Na verdade, desde do início da cidade industrial, nós vivemos uma crise da moradia, né? Eu acho que a gente tem muito mais a sensação acentuada da crise, muito em função do quadro político e da crise política de Estado que nós estamos vivendo hoje. Vários autores que estiveram lá nesse encontro, como a Hermínia Maricato, Adalto Cardoso, vem fazendo um balanço do que nós vivemos, o que eles chamam de um momento que a gente teve como ciclo virtuoso das políticas de moradia e das políticas urbanas. Esse ciclo virtuoso ele teria começado lá nos anos 80 com a democratização, as primeiras prefeituras progressistas que assumem as gestões municipais, com propostas políticas bastante inovadoras, principalmente buscando a gestão democrática e a construção de políticas habitacionais voltadas de fato para soluções de moradia popular, soluções de moradia para quem realmente demanda moradia. E esse ciclo, ele vai até o momento, não vou retomar tudo isso, né, vários daqui participaram desse momento, tem em pleno, são agentes importantes desses movimentos, né, do movimento de luta pela reforma urbana, a criação do Ministério das Cidades, e eles colocam como um auge desse ciclo virtuoso a construção do Plano Nacional de Habitação no Ministério das Cidades, que ainda foi um plano construído com ampla participação dos movimentos sociais, num quadro de um Ministério das Cidades ainda bastante representativo das lutas sociais urbanas, tendo o Olívio Dutra como ministro, e a partir daí seria um encerramento desse ciclo, né? Esse ciclo virtuoso ele foi atropelado justamente por uma política habitacional, por um programa, que foi o Minha Casa Minha Vida, um programa bastante complicado que representa justamente a captura do Estado pelas grandes empreiteiras, pelos proprietários fundiários e incorporadores. Apesar de ter aspectos bastante importantes, positivos, que são ressaltados também por esses autores, como o grande volume de subsídios que se conseguiu captar para o programa, principalmente na faixa 1, né, mas nas faixas 1 e 2, ele é um programa que traz mais consequências graves e de precarização da habitação do que, de fato, atender às demandas populares. Esse programa que responde muito mais de novo, um programa de desenvolvimento baseado num crescimento econômico com concentração de renda, numa solução que leva as pessoas para uma condição afastada da cidade, fora da integração com infraestrutura, equipamentos sociais, inclusive com problemas construtivos gravíssimos, né? Isso tudo já é bastante conhecido. Mas é importante colocar aqui, inclusive, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi uma resposta a uma pressão dos movimentos sociais. Então, havia um interesse legítimo em construir um programa em que fosse possível uma autogestão, um controle da demanda pelas forças populares organizadas. Esse programa ele representou só 2% do programa,
E mesmo assim, o estudo feito pelo Observatório das Metrópoles, junto com a PEABIRU em São Paulo, mostrou que desses 2%, os movimentos sociais eram ainda a minoria da minoria, porque grande parte do programa foi executado por igrejas, pequenos empresários locais, grupos partidários com relações de trocas de favores. Então, mesmo a parte que seria mais virtuosa do programa teve muitos problemas. Estudo também que foi apresentado lá na Enampur mostrou como que o programa teve consequências negativas para os próprios movimentos sociais, que acabam tendo que se adequar a uma forma jurídica para acessar o programa. Ele passa a submeter a produção autogerida a lógica de produção do mercado, então tem que seguir uma série de parâmetros e uma competição em relação à produtividade que é realizada pelo mercado, acaba transformando o acesso a um direito social a uma aquisição precária da moradia. Então, de fato, o movimento social gasta grande parte do seu tempo, a sua energia, a cumprir requisitos jurídicos, financeiros, preparar documento, fazer infinitas reuniões com a Caixa Econômica Federal, enquanto tem que, ao mesmo tempo, realizar a sua ação política, organizar a demanda, para apenas uma pequena parcela dessa demanda organizada politicamente acessar esse programa. Então, a Isadora Guerreiro, ela trabalhou com a ideia de amoldamento das práticas dos movimentos sociais, como isso foi nocivo. Obviamente, isso não afeta igualmente todos os movimentos sociais hoje no Brasil, que são bastante diversos, mas como que isso teve consequências nocivas, inclusive, para a própria organização do campo popular. Pode passar? Então, situando um pouco também, a gente hoje vive um contexto bastante adverso, né? Todo mundo que está aqui nessa sala, eu acredito que faz parte de um mesmo campo, que tem recebido de forma bastante alarmada, né? Esse cenário de constantes derrotas e perdas de direitos diárias, todo dia tem uma nova notícia, um novo decreto, uma nova medida que nos clama, né, por uma ação. A gente, ao mesmo tempo, está vivendo um momento muito difícil da esquerda, a gente tem que dar respostas imediatas e nem sempre a gente tem essa força para dar as respostas no tempo político necessário. Mas a gente vem buscando construir ações a partir do repertório que nós temos, né? Eu acho que é importante dizer que não é a esquerda que não se organiza. Eu acho que é importante lembrar que a esquerda ela é o campo mais atacado nesse país, criminalizado, atacado, perseguido. Então, se a gente vê como a direita se encontra hoje, falar em dificuldade de organização política, a Hermínia Maricato brincou numa das mesas que ela estava lá em Belém, que a nossa sorte que tudo poderia estar muito pior hoje. A gente tem até um pouco de sorte, porque seria muito pior se nossa direita fosse organizada e inteligente. Porque se a gente já está vivendo tudo isso com todas as atrapalhadas e disputas e derrotas internas que eles sofrem, podia ser pior. Mas isso para dizer que a gente tem que reconhecer que, apesar de todas as nossas adversidades, nós temos aqui importantes lideranças políticas nessa mesa mesmo, nós temos importantes iniciativas de militância, de movimentação, de mobilização. Claro que num contexto extremamente adverso, nós estamos ainda buscando caminhos e saídas. E aí, para colocar então no nosso campo, que é do direito à moradia e do direito à cidade, eu acho que aí nós, como esquerda, nós temos um papel mais específico, além de estar na rua, de denunciar, de responder a manifestos, de estar presente na greve geral no próximo dia 14. Nós temos um papel, uma missão importante dentro do nosso campo, que é buscar construir, então, a nossa agenda do campo da moradia e da cidade. Eu acho que aí, então, é importante a gente reconhecer também como que a situação vem se agravando especificamente para a moradia popular. Então, aí 2 elementos, né, que a gente já está lidando com populações que são populações subalternas, que são cotidianamente estigmatizadas. Isso também não é novidade, né? A associação
entre favelado com criminoso, favelado como delinquente, como espaços onde só mora a população constantemente estigmatizada e criminalizada. A própria estigmatização ela é utilizada como motivo para essa criminalização que, apesar de não ser nova, assume contornos bastante dramáticos hoje em dia. Eu acho que é importante ver também que esse movimento ele não é contínuo de criminalização. A gente teve momentos de conquistas, de ampliação dos programas, do reconhecimento da favela e das periferias como lugar legítimo de moradia popular, que levou uma série de programas de urbanização de favelas, de uma entrada de uma ação do Estado, uma ação importante, virtuosa, de reconhecimento da moradia popular e de qualificação dos lugares da moradia popular. Mas a gente agora vem vivendo novamente esse retrocesso e uma criminalização ainda mais intensa nesse quadro da chamada guerra às drogas e agora combate às milícias, novamente voltando para uma criminalização e com respostas ainda mais violentas, né, como a gente vê, inclusive, das populações sendo alvo direto, inclusive pelo próprio governador, que faz voos de helicóptero comandando operações militares assassinas. Então, essa tripla criminalização, né, estigmatização somada à criminalização dos espaços e a desqualificação dos espaços. Então, sempre tratados como espaços precários, subnormais. Então, a gente tem como... E são populações que são destituídas dos meios de poder. Então, esses processos são ainda mais pesados porque, pela fragilidade dos meios de defesa, né, contra esses processos que são bastante pesados e em diversos níveis, né, em diversas dimensões, política, social, econômica. São populações que são destituídas de poder por sua condição de classe, raça, gênero e pela posição que ocupa na cidade. Mas, por outro lado, a gente tem forças que vêm atuando no sentido de abrir possibilidades, abrir caminhos, abrir saídas, mostrar saídas em múltiplos sentidos para essa crise da moradia, para essa crise urbana. E aí eu coloquei alguns desses lugares de onde vêm saídas e soluções. São os próprios movimentos de moradia, as ocupações urbanas, as assessorias técnicas e as práticas de extensão universitária. Aqui foi falado já na outra mesa, né, do papel da universidade. Acho que a universidade, junto com os movimentos sociais, tem um papel importante, principalmente de combater essa leitura perversa, né, dos territórios populares, dando uma legitimidade às causas sociais, contribuindo para dar legitimidade às causas sociais. Então, as leituras e os discursos, as construções que a gente faz no âmbito da universidade, elas não são menores, elas são igualmente importantes, tanto para disputar o campo acadêmico, como esse campo acadêmico também tem uma reverberação, né, nas mídias, nas mídias sociais, menos nas mídias oficiais, mas há de se reconhecer a importância e um lugar de poder, de prestígio da universidade, e colocar esse lugar justamente a serviço das causas populares. Então, eu queria trazer aqui, a partir dessa leitura dos conflitos, algumas dimensões de transformação social que vêm dessas práticas, né? Pode passar? A gente trabalha lá no ETERN com a questão da dimensão do conflito social no planejamento urbano. Então, a importância da conflituosidade, entender os conflitos urbanos, entender esse confronto, essa relação das populações subalternas com os meios de poder, não como uma disfunção, não como um problema, não como algo a ser combatido, mas uma importante chave de leitura da realidade. Então, a gente trabalha a conflituosidade urbana como fundamento, como informação, como dinâmica da qual e a partir da qual podem se construir políticas, planos e projetos. A partir da conflituosidade social como práticas de ação política que contribuem para construir identidades e contrapor justamente essas leituras criminalizantes da população, da maior parte da população do país. Pode passar? Então, trazendo aqui rapidamente alguns exemplos e o que elas trazem de reflexão, de proposições para a gente. Essa daqui
É um caso de Dandara, em Belo Horizonte, é uma ocupação organizada por uma série de movimentos sociais, MST, Brigadas Populares, com apoio de universidades, a UFMG, a PUC de Belo Horizonte, pode passar, e que na ação política, pode passar, trabalha mais dois, na verdade, trabalha com a ideia da ocupação como espaços de criação e espaços de política. Pode passar mais um. A ideia de uma construção coletiva da cidade, a ocupação urbana organizada por movimento social, junto com uma assessoria técnica, mostra uma possibilidade de construção coletiva da cidade fundada numa noção de direitos, noção de autonomia e autodeterminação. A Dandara é uma ocupação que defende, inclusive, novos modos de vida, novos modos de morar e de viver coletivamente na cidade. Trabalha com a ideia de espaços coletivos, espaços de criação, espaços de cultivo, espaços comunitários de fortalecimento da vida coletiva. Pode passar. Esse caso de Saramandaia, em Salvador, a população se organizou para construir um plano de bairro contra uma avenida que passaria por cima de 3 favelas bastante densas. Pode passar. E a ideia de bairro popular como espaço de vida. A gente vem trabalhando muito com a ideia de que o bairro popular, a favela, a periferia, não são espaços precários. Eles têm características de precariedade por conta da forma dos parcos recursos com os quais a população construiu o seu modo de vida, mas você tem ali vida e criação popular de várias formas, que devem ser valorizados e qualificados. Então, a proposta de trabalhar esses bairros como bairros populares e não como assentamentos precários. Pode passar. Aqui é o exemplo da Vila Autódromo, que trabalhou com a proposta do seu plano popular contra a remoção. Pode passar. A importância, quando a gente fala de um plano popular, da dimensão simbólica da possibilidade de um futuro alternativo. Então, está atuando junto com a população para construir o seu projeto de futuro. Quem não tem um projeto de futuro para a sua moradia, para o seu bairro, pensando numa qualificação de vida, numa melhoria de vida, é importante fazer emergir esses olhares da população, mostrando que sim, há possibilidade de futuro e que essa possibilidade não é na remoção, na extinção, na eliminação do bairro popular, mas sim trazer essa dimensão de que sim, há um projeto, uma visão de futuro que vem desses territórios. O caso das Vargens, que vem lutando contra a Operação Urbana Vargens Maravilha, não sei se vocês já ouviram falar, é uma tentativa de trazer a mesma lógica do Porto Maravilha para as Vargens, com todas as suas questões de gentrificação, de remoção de uma série de bairros populares. Pode passar. E a população ali se organizou para um plano alternativo. Pode passar. Em que novos modos de vida cabem na cidade. Então, a proposta do Plano das Vargens é questionar essa legislação urbanística impositiva e que não reconhece. Eu coloquei novos entre aspas, porque são novos justamente para esse cenário de uma legislação urbanística que é desenhada para o mercado, que é desenhada para atender o mercado imobiliário, as grandes empreiteiras, os proprietários fundiários que querem o máximo de rentabilidade. Mas para quem conhece a periferia, quem conhece as práticas populares, isso não é nada novo. São as populações defendendo o seu modo de vida, ter o seu quintal, ter a possibilidade de plantar, populações tradicionais que ocuparam áreas periurbanas e mantêm suas práticas ancestrais, né, de plantio e de cuidado coletivo e comunitário. E aí, então, como que a gente constrói um modo de olhar para a cidade, produzir parâmetros urbanísticos e referências em que esses novos modos de vida caibam na cidade? E já indo para os últimos slides, a própria Vila Autódromo, que apesar de ter sido imposto um desenho bastante perverso, né, transferir as casas e as moradias construídas com muitos anos para casas moduladas de pequenas dimensões, como que ele já vem ressignificando esse espaço e mantendo vivo, através, por exemplo, do Museu das Remoções, essa importância das práticas populares. Então, para finalizar, assim, eu quis trazer alguns desses casos muito rapidamente, mas para trazer um pouco como essa relação universidade... pode finalizar nesse slide. Como é importante a questão da terra urbana, da centralidade da terra urbana. Assim, muitas vezes a gente trabalha com a ideia muito em torno das lutas populares, mas eu acho que o nosso campo tem que ressaltar também como essas disputas elas são, inclusive, contra
um mercado imobiliário que atua pelo Estado para destituir essas populações da terra. Então, como a dimensão da terra urbana ela é fundamental e central nessas disputas, a ideia é trazer um pouco a questão da virtuosidade do conflito urbano e, mais importante, dessa relação, dessa parceria universidades e movimentos sociais e como que isso pode trazer um novo olhar para a cidade e para os territórios urbanos, e a partir daí a gente consegue construir novas saídas para isso que vem se denominando de uma nova crise urbana. Boa tarde, eu sou Jaqueline Andrade, né? Eu represento a comunidade da Barrinha, lá na Barra da Tijuca. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, esse espaço, porque a gente tem que realmente valorizar cada um espaço que é cedido para a gente estar falando sobre essa luta por moradia digna, né? E está enfatizando cada vez mais o nosso movimento contra as remoções. Né? Eu faço parte do Conselho Popular de Luta por Moradia também, e é disso que eu vim falar um pouquinho para vocês. Sobre a minha comunidade, que eu sei que a maioria daqui deve não conhecer, porque é uma comunidade bem pequena, que fica bem no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, numa área muito nobre, né? Assim como o Horto e outras comunidades ficam em áreas nobres, a Barrinha também fica, só que com a diferença de que nós somos só 51 famílias, né? E realmente a gente valoriza cada espaço, porque é uma comunidade muito pequena, e se a gente não tiver apoio de outras comunidades maiores, e dos movimentos sociais, da Defensoria Pública, do ITERJ, de todos que vêm nos apoiando até hoje, eu não sei o que seria da Barrinha, não estaríamos mais lá, com toda certeza. Então, só tenho a agradecer, e nós estamos lá há cerca de 40 anos, e são cerca de uns 160 moradores, 170, e nós temos um processo de uso capião transcorrendo já há 5 anos e pouco, e há quase 2 anos nós tivemos uma ameaça real, iminente, de remoção, né? E foi quando nós nos engajamos de verdade, de cabeça nessa luta, né, pela moradia, porque foi quando nós vimos de verdade que o trator poderia chegar a qualquer momento à nossa porta e realmente derrubar nossas casas, a comunidade, né, iria ser demolida. Foi um processo da prefeitura, né, do Rio, e os argumentos desse laudo técnico que foi dado dizia que a comunidade estava fora dos padrões urbanísticos. Assim, as histórias só se repetem, né? Na verdade, é muito parecida com muitas outras, né? Então, alegando que a gente construi mais 50% da área, alegando que a gente está com problemas ambientais e a Barrinha não causa nenhum dano ambiental, alegando que o nosso esgoto é inadequado, a testada de frente não está na metragem correta, lá dos padrões, e por aí vai, né? Mas, graças a Deus, nós nos engajamos na luta e, naquele momento, conhecemos o Conselho Popular e começamos a fazer vários tipos de movimentos, muita manifestação naquele ano, muita manifestação na prefeitura, muita caminhada até a porta do Crivella, e até que ele nos recebesse, né? E depois de muita manifestação, muita luta, e nos recebeu, não adiantou de muito, né? Nos recebeu, falou um monte de coisa que não cumpriu, como sempre, mas continuamos aqui na luta, né? E graças a Deus a Defensoria conseguiu uma liminar que suspendeu essa notificação, e depois os desembargadores deram ok de novo, mantiveram a liminar, e lá estamos até hoje, né? O Conselho Popular também muito importante, né, nessa nossa luta, né? Porque lá eu vim conhecer também as outras comunidades que compõem o Conselho, Rio das Pedras, Horto, Vila Autódromo, que cada um com a sua peculiaridade, mas as lutas são, no fundo, todas muito parecidas, né? Porque são os ricos não querendo os pobres, morando perto, né? Como aqui já foi citado na outra mesa, na verdade, querem que a gente vá morar muito longe, né? E aí querem remover essas comunidades. Eles até falam que não é remoção, né? Que é reassentamento. Eles vão trocando as nomenclaturas
mas para poder tá iludindo, de repente, quem está chegando agora, mas, na verdade, o que eles querem é remover e tirar os pobres mesmo de perto, né? Hoje eu sempre falo nas reuniões do Conselho e aonde a gente vai, que por mais que a gente esteja numa situação mais para frente, ou as comunidades que estão hoje sem o fantasma iminente naquele momento da remoção, que continuem na luta, porque foi o que o Raymond estava falando anteriormente, porque sempre, mesmo que você tenha a sua moradia garantida, sempre vai ter alguém que não tem e que vai precisar do seu apoio, e que se a cada momento que alguém que tiver a sua moradia garantida for abandonando a luta, daqui a pouco as pessoas que estão precisando naquele momento não vão ter o apoio para poder estar lutando como nós estamos hoje, né? A Barrinha hoje vive um outro problema um pouco maior do que a gente viveu há quase 2 anos atrás com esse processo da prefeitura, que já foi estagnado por essa liminar. Hoje nós temos um processo que vem da parte do Ministério Público, é um processo maior, com mais de 300 páginas e bem mais robusto, que foi provocado por um condomínio próximo da nossa comunidade, né? E que a gente também, agora estamos travando uma outra luta. A Defensoria está fazendo a nossa defesa e eu acredito que a gente vai ter vitória de novo, né? Mas esse momento é bem delicado para a nossa comunidade, porque o fantasma voltou e voltou muito forte, né? A gente tem muita criança, alguns idosos, né? No início de tudo, as pessoas foram para lá com consentimento os primeiros moradores, né? Com consentimento de uma rede de hotéis que tinha alugado o terreno para os proprietários. E à medida que passou os anos, esses aluguéis foram deixando de ser pagos e as pessoas continuaram morando, ou seja, assim, não teve... E aquele terreno funcionava como se fosse um grande lixão da Barra da Tijuca. Então, vários comércios da região despejavam os lixos. Então, quando as pessoas começaram a morar lá, elas tiveram que fazer uma limpeza, porque até lixo hospitalar tinha. Então, assim, era ali um meio, né, de doença, rato, barata, tinha de tudo enquanto. Então, assim, as pessoas foram habitar ali, dando função social pro terreno, né? E é isso, a gente foi só melhorando, né? Eu já moro lá há cerca de 20 anos, né? Mas eu tenho vizinhos que moram há mais de 40, né? E todo mundo trabalha ali pela região, né? Todo mundo já temos crianças lá que são nascidas lá na comunidade, né? É uma comunidade que não causa nenhum dano ambiental, como eu já falei. A gente é uma comunidade tranquila, pacífica e assim a gente fica querendo entender, né, por que as pessoas querem remover. E ainda por cima se tratando de uma área particular, não é uma área pública, né? Mas ainda assim a prefeitura, o Ministério Público e sabe Deus mais quem da área pública fica incomodada, mesmo sendo uma área particular, né? Deixa eu ver o que eu posso falar mais, eu acho que é isso, gente. Eu queria falar mesmo, já falei contextar da Barrinha rapidamente e queria que vocês também... o Conselho Popular tem uma reunião toda quarta-feira, toda última quarta-feira do mês. Algumas reuniões acontecem na nossa sede, que fica na Arquidiocese do Rio, aqui na Glória. E outras estão acontecendo nas comunidades que fazem parte do Conselho. Então, vocês ficam todos convidados a conhecer mais o Conselho Popular, né? Porque a gente está cada dia mais recebendo mais comunidades que estão precisando de mais apoio de outras pessoas, né? Tanto aí das outras comunidades quanto de estudiosos. Então, vocês ficam convidados a conhecer mais o nosso conselho, né? De luta por moradia. É isso, gente. Boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite para estar aqui participando desse encontro, acho que é importante. A gente tem conseguido construir uma parceria em muitas lutas por moradia digna aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, junto com o NEPU, especialmente, com a professora Regina. Então é sempre bom quando a gente consegue se encontrar e estar debatendo, e estar refletindo um pouco sobre essas questões que a gente tenta colocar em prática juntos. Eu vou falar um pouco mais centrado aqui na cidade de Niterói, mas antes eu queria levantar
alguns elementos para reflexão, como que a gente tem visto isso. A minha trajetória de militância tem um episódio muito marcante aqui na cidade, que é a tragédia que ficou conhecida como tragédia do Bumba, mas foi uma tragédia muito mais ampla do que a própria comunidade do Bumba. Ali é quando, inclusive, eu conheço a professora Regina, e a gente junto constrói, junto com as pessoas atingidas aqui da cidade, ajuda a construir um fórum de luta pela moradia, que tinha gente de mais de 30 comunidades na cidade, afetadas por aquelas chuvas, e por uma resposta que foi dada ao poder público, pelo poder público, que foi muito perversa com a maior parte da população. Diante de uma situação onde a cidade tinha desabado, especialmente as áreas populares, a prefeitura deslocou equipes para as comunidades. Essas equipes sequer subiam nas comunidades e distribuíam autos de interdição no pé do morro. Faziam filas no pé das comunidades de Niterói e a prefeitura distribuindo autos de interdição das casas sem sequer, muitas vezes, entrar nas comunidades. Isso fez com que um problema que era, de fato, continua sendo muito grave na cidade, relacionado à habitação, passasse por um processo de completo descontrole. E, a partir dali, milhares de pessoas que estavam em casas ou que estavam em regiões atingidas, somadas a milhares de pessoas com as suas casas interditadas, sem sequer haverem sido analisadas, etc., deixaram um caldo de resistência na cidade, de pavor na cidade, que acabou nos empurrando a ajudar a construir esse fórum de luta. Foi uma experiência muito importante na cidade e que continua dando frutos. Recentemente, o NEPU reconstrói um processo de luta coletiva na cidade, e é importante falar disso em Niterói, porque Niterói é uma cidade que tem uma imagem de si mesma e passa uma imagem para fora que nega a existência desses conflitos. Niterói é uma cidade com uma quantidade de uma classe média e média alta superior à maior parte das cidades do estado do Rio de Janeiro, de todo o Sudeste. Niterói é uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano também entre os mais altos do estado, e constrói a imagem de si como uma cidade de classe média. Mas Niterói tem hoje ainda 25% das suas habitações sendo consideradas habitações em assentamentos precários ou precarizados, devido a essa falta de investimento permanente do poder público, a essa desigualdade que se reflete também na agenda do poder público. Niterói tem 7% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, uma renda insuficiente para um mínimo de condições dignas de sobrevivência. Isso, obviamente, se reflete nas condições de vida da população, especialmente na questão da moradia. E a gente tem tentado fazer com que a cidade de Niterói consiga assimilar uma agenda mais ampla de enfrentamento à questão do déficit de moradias aqui na cidade. Só que isso é uma dificuldade e eu vou falar sobre isso. Queria só estabelecer um diálogo com o que a professora Gisele Tanaka já colocou, de como Minha Casa Minha Vida ele acabou sendo perverso sobre vários aspectos, sobre a lógica da política habitacional. A gente viu, por exemplo, no caso da cidade do Rio de Janeiro, que o Minha Casa Minha Vida muitas vezes serviu a um propósito de periferização ainda maior da pobreza. Junto com Minha Casa Minha Vida, a gente viu o desenvolvimento do PAC, com intervenção em diversas áreas da cidade, inclusive em favelas, com um número altíssimo de remoções. Um elemento curioso, importante ressaltar desse processo de remoções desenvolvido pelo PAC, combinado com Minha Casa Minha Vida, é que os reassentamentos, de acordo com a renda da população, eles eram cada vez mais distantes das regiões centrais. Os programas Minha Casa Minha Vida, os condomínios Minha Casa Minha Vida construídos
para atender a população de 0 a 3 salários mínimos eram completamente afastados das regiões centrais da cidade, jogando especialmente para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro um contingente altíssimo de pessoas, muitas delas retiradas das regiões centrais da cidade, mas especialmente as pessoas numa situação maior de pobreza enfrentaram com Minha Casa Minha Vida esse processo de periferização. Então, acho que esse é um aspecto importante que ajuda também a entender como que o Minha Casa Minha Vida é um programa que chega a construir 2 milhões de unidades habitacionais e não consegue diminuir o déficit de moradias no país. Durante, inclusive, o auge do Minha Casa Minha Vida, a gente viu crescer a quantidade de famílias que não moravam em condições satisfatórias no nosso país, porque o programa Minha Casa Minha Vida veio acompanhado de um estímulo à especulação imobiliária completamente capturado pelo interesse das empreiteiras, o que fez com que a construção de moradias não significasse, de fato, a ampliação do direito à cidade, não significasse, de fato, que a gente estivesse conseguindo, em termos relativos e absolutos, fazer com que mais gente estivesse conseguindo acessar uma moradia de qualidade. Aqui em Niterói, voltando aqui para a nossa experiência mais intensa, mais profunda nessa luta pela moradia, a gente viveu a tragédia conhecida como tragédia do Bumba, em 2010. Isso teve um impacto muito grande na cidade inteira, porque fez emergir uma cidade até então esquecida, até então apagada. Aqui eu vejo assim, algumas pessoas que eu sei que são de Niterói, outras eu imagino que não sejam, que sejam estudantes, mas quantas das pessoas aqui de Niterói conheciam a favela do Bumba antes daquela tragédia, por exemplo, né? A maioria de nós não conhecia. E aquela tragédia fez não só emergir o Bumba, e eu quero voltar a isso, foram dezenas de pontos na cidade com mortes, desabamentos, com casas interditadas em todas as regiões da cidade. Obviamente, esse em todas as regiões da cidade não quer dizer que foram em todas as regiões igualmente, né, porque a cidade reflete uma série de desigualdades, né, espaciais que são muito visíveis. Por exemplo, aqui na cidade de Niterói, 30% da população mora na região norte, que é considerada a região mais popular, mas quase 55% das habitações consideradas em assentamentos precários estão nessa região, relativamente a quase o dobro do que o percentual da população da cidade. Os assentamentos precários estão localizados especialmente na região norte. Isso, evidentemente, também se refletiu quando aconteceu a tragédia. Que é importante destacar, porque a gente vê essas chuvas acima das expectativas, acima da média acontecendo, e a gente vê que sempre tem mais mortes nas áreas de favela, nas regiões mais pobres. Mas essa tragédia de Niterói, em especial, ela chama a atenção, porque não é só que foram mais. Foi uma tragédia onde morreram quase 200 pessoas, e só uma não foi nas regiões de favela. Houve um acidente ali na estrada Frois, onde desabou uma encosta que atingiu um veículo. No restante, que a gente tenha mapeado, que tenha tido acesso, o conjunto das mortes, ou praticamente todo o conjunto, a essa exceção. É possível que tenha havido algumas mortes que a gente não tenha mapeado, estiveram nas regiões de favela. Foi uma desproporção muito grande, o que mostrava como a cidade vivia há muito tempo com uma falta de política habitacional voltada para a valorização dessas residências já existentes, construídas com o trabalho, com a luta de pessoas mais pobres. Esse é um aspecto importante que eu acho que a gente volta para essa contradição, que no caso de Niterói a gente continua lidando com muita força nos conflitos que a gente vive aqui na cidade pelas disputas das políticas habitacionais. É que a diretriz geral da política de habitação passou a, de alguma forma, se esconder atrás do Minha Casa Minha Vida e não valorizar outros mecanismos importantes de habitação que
democratizam mais a cidade e, ao mesmo tempo, valorizam mais a luta, a resistência e o trabalho das pessoas que vivem nesses assentamentos considerados assentamentos precários. A partir da tragédia de 2010, por exemplo, a principal iniciativa de construção, de resposta àquela crise, foi a construção de um grande conjunto habitacional na região norte da cidade, chamado Condomínio Zilda Arnes. Mesmo antes do condomínio ser entregue, uma parcela dos prédios já tiveram que ser derrubados, porque foram construídos sem preparação adequada do solo. Depois que os prédios tiveram que ser derrubados, que foi um escândalo, eles fizeram uma preparação do solo, retomaram, construíram um condomínio. Antes do condomínio ser entregue, a gente fez uma vistoria, com auxílio do Jefferson, com auxílio da professora Regina. Mostramos que a construção tinha diversos problemas, que não deveriam ser entregues antes desses problemas serem enfrentados, e, infelizmente, foram entregues, e as pessoas hoje vivem lá com casas com rachaduras, onde é possível ver do lado de fora da casa, rachaduras que chegam a quase um dedo, e é uma luta judicial, é uma luta permanente, pessoas traumatizadas, muitas delas foram para lá, perderam entes, todas elas perderam suas casas, todas chegaram a morar meses em abrigos improvisados e agora convivem permanentemente com medo que seus prédios caiam, né? A situação vem sendo monitorada, né, por engenheiros, por equipes técnicas, mas é uma situação de dificuldade, uma área sem acessibilidade, a linha de ônibus sequer passava pelo condomínio, sem educação próxima, mas é para lá que as pessoas são empurradas. Mais recentemente a gente vivenciou aqui na cidade, eu vou pular diversos eventos que a gente tem acompanhado em conjunto, para dar mais um exemplo dessa situação. Mais recentemente a gente tem acompanhado aqui na cidade outros desastres relacionados a deslizamentos. Um deles foi da Boa Esperança, que também teve visibilidade, onde morreram algumas pessoas. A gente acompanhou junto com o NEPU, junto com a Defensoria Pública, junto com os parceiros que geralmente estão buscando ajudar a população nesses processos de resistência e de enfrentamento. Foi apontado na própria comunidade um grande terreno vazio no pé da comunidade que poderia ser utilizado para o reassentamento. Foi construída uma articulação para buscar vincular o orçamento na Câmara de Vereadores. O NEPU atuou no sentido de ajudar na construção de um projeto. Infelizmente, a opção que vai sendo desenhada é a opção de reassentar em novos condomínios do Minha Casa Minha Vida em outras regiões da cidade. Isso tem acontecido permanentemente. Mas por que eu dou esse exemplo? Porque Boa Esperança fica na região oceânica. A região oceânica é uma região da cidade de Niterói que guarda características específicas. É uma região com casas, muitas casas com piscina, ainda com muitos trabalhadores ligados à pesca, ainda com uma população que traz nas suas práticas de sobrevivência uma série de atividades completamente diferentes aqui das regiões mais centrais e mais urbanizadas. Um morador da região oceânica vem de um bairro popular, é possível que ele trabalhe como jardineiro, é possível que ele tenha a empregabilidade ali já localizada naquela região. Quando ele é trazido, por exemplo, lá para a Zona Norte, onde é uma das propostas de reassentamento dessa população, você não está só mudando uma pessoa de lugar, você está desestruturando completamente uma vida. E o poder público tem preferido fazer isso e tem sempre chegado atrasado na lógica de garantir infraestrutura adequada, fazendo com que as pessoas passem meses, anos, para que depois chegue a escola, para que depois estenda a atenção básica na saúde, para que depois estenda a linha de ônibus. O caso do Zilda Arnes é evidente. Demorou anos, várias reuniões, abaixo-assinado, não sei o quê, para eles estenderem a linha de ônibus e ela chegar mais próxima ao condomínio, que antes ela não chegava lá. Então, esse processo é um processo que a gente tem vivido. Outros instrumentos são secundarizados ou colocados absolutamente de lado. A gente não tem a política da implementação de IPTU progressivo para desestimular a permanência de latifúndios e de prédios abandonados nas áreas urbanas.
A gente não tem até hoje uma destinação mais ampla das áreas públicas abandonadas no centro da cidade para que sejam aproveitadas para a política de moradia. A gente tem pouquíssimos, e quando tem, são extremamente pontuais, projetos de assistência técnica para garantia de maior segurança e maior qualidade nas habitações populares, nas áreas mais precarizadas. A gente precisa não só da intervenção nessas áreas, mas muitas vezes também a gente precisa de uma intervenção na moradia, porque com assistência técnica, uma casa, né, que hoje tem algum problema, pode ser resolvido esse problema, virar uma casa em melhores condições, e isso praticamente não se faz. Se prefere alimentar o tempo inteiro a indústria da construção, porque acaba que a garantia da moradia popular é colocada em último lugar de uma fila de outras prioridades, onde o crescimento econômico baseado no interesse das grandes empreiteiras chega à frente. Esse é um conflito permanente, uma disputa de agendas que a gente tem travado e que eu acho importante ressaltar. Bom, esqueça mais generalmente. Por fim, eu queria ressaltar uma preocupação com o momento que a gente vive. Por quê? Porque boa parte desses problemas, obviamente, a gente consegue muitas vezes neutralizá-los, superá-los, através da luta da resistência popular. O papel que as universidades no estado do Rio de Janeiro têm cumprido é evidente. Acho que o caso da Vila Autódromo, nessa parceria da UFRJ com a UF, inclusive em explicitar o caráter de classe daquele conflito, o objetivo de varrer os pobres ali daquela região onde se planejava uma incorporação a um núcleo de valorização imobiliária mais intenso, é muito evidente, e a atuação dos movimentos sociais da luta pela moradia, pela terra é fundamental. A gente praticamente não tem nenhum projeto de habitação nas áreas centrais que não seja fruto de ocupação. O que nos preocupa? É hoje um processo de criminalização da luta pela moradia. Quando o presidente da República se refere à luta pela moradia como terrorismo, é muito grave. É porque o processo de criminalização da luta pela moradia tem um alcance de enfraquecimento da nossa democracia. Nesse sentido, essa parceria das universidades, aliás, que também estão sendo criminalizadas e perseguidas, da universidade com os movimentos sociais, ela tem, nesse momento, uma importância estratégica no sentido de representar também uma resistência democrática. A gente não pode permitir que esse avanço autoritário no Brasil aprofunde ainda mais os diferentes processos de segregação espacial, de negação de direito como direito à moradia, de negação de direito como direito ao acesso ao conhecimento, como que a gente vive historicamente no Brasil, e temos ainda que conseguir enfrentar muitas barreiras para superar. Então eu concluo destacando como essas iniciativas do NEPUR, essas iniciativas aqui também na Faculdade de Direito, de buscar romper com os muros da universidade, construindo pontes com os movimentos sociais, construindo pontes com a resistência democrática, são fundamentais no momento que a gente vive, né? A luta por moradia, a luta pela democratização do conhecimento, pelo acesso à universidade, elas são parte fundamentais de um projeto de país que a gente tem que defender. Obrigado. Gente, boa tarde. Meu nome é Danilo, eu sou do Movimento Trabalhadores Sem Teto, da Coordenação Estadual aqui do Rio de Janeiro. Tá todo mundo com fome, né? Eu também tô, mas pedir um pouquinho de paciência aí para todo mundo, pra gente... O assunto é sério, é importante. Eu queria começar um pouco apresentando, né? Acho que o nosso movimento é um movimento que é relativamente conhecido, mas acho que tem pessoas, né, no processo de formação e tal, que é importante dar uma pincelada no que a gente faz, né? Tem muita fake news rolando por aí, né? Eu acho que é importante ressaltar isso mesmo de maneira rápida, né? Nós somos um movimento social que luta por moradia nas periferias do Brasil. A gente nasce em Campinas, São Paulo, em 1997, e hoje a gente está em 9 estados, pelo menos, tem alguns aí que já estão para aumentar esse número, lutando por moradia. Nosso principal método é a ocupação, né? E a ocupação é um método que ele potencializa, né, laços de solidariedade e coletividade, né, que já estão presentes na periferia, né? O que a gente faz não é ensinar nada de novo, mas
criar espaço que isso aí possa florescer, né, possa se perpetuar e possa, né, se reproduzir, né, nas periferias. Né, para além das ocupações que a gente faz, lutando pela moradia, a gente também tem criado novas iniciativas aí, né, no Brasil. Né? Por exemplo, as cozinhas comunitárias que a gente tem criado aqui, o Rio de Janeiro foi pioneiro nisso. A gente tem uma cozinha comunitária em São Gonçalo, bairro de Santa Luzia, que oferece 200 refeições, mais ou menos, todos os domingos, né, dentro da comunidade. É uma iniciativa que é auto-organizada, né? As próprias pessoas que fazem parte do movimento também, mas que são moradoras da comunidade, arrecadam doação de alimento, né, preparam esse alimento e distribuem na comunidade, né? Esse tipo de iniciativa, ele responde também um pouco à conjuntura que a gente está vivendo, né, que é de aumento da fome. Nós voltamos aí para o mapa da fome, né, do desemprego, né, e da violência contra o povo pobre. A gente costuma, nos espaços que a gente está participando, sempre, né, tá repleto de denúncia, né? Não é à toa, a gente está vivendo um momento de retrocesso, de ataque aos direitos no mundo do trabalho, violência nas periferias, né, nas políticas de habitação, em todos os aspectos, né? E por isso, né, a gente vê sempre a denúncia aparecendo. Mas o tema dessa mesa, e isso é muito bom, fico feliz com isso, é justamente o contrário, é o anúncio, né? É o anúncio das iniciativas, é o anúncio de alternativas que o movimento tem criado, né? Que o movimento popular tem construído, né? Junto de outras organizações, junto de outros sujeitos, né? Mas que coloca essa criatividade para superar, né? O sujeito mais criativo aí, né? Quem é mais criativo do que o povo pobre, né? Do que o povo brasileiro, que faz, né, da dificuldade um meio para criar soluções e para poder viver nas circunstâncias mais adversas possíveis, né? Bom, então, falando de anúncio, eu queria trazer duas experiências, né, que a gente tem no Brasil aqui, de alternativas aí à crise de habitação, né? Quando o Minha Casa Minha Vida ele começa a se esvaziar, principalmente a modalidade de entidades, né, que é a modalidade que, por mais que tenha problemas, tenha críticas, é assim uma conquista do movimento social, e a gente precisa valorizar isso. Com esse esvaziamento a gente é colocado, né, na situação de que temos que arrumar alguma outra alternativa, né? E aí a gente tem dois casos. O primeiro caso que eu queria relatar aqui é de Planaltina, no Distrito Federal, né, que a gente, com uma ocupação com 140 famílias, 110 famílias, perdão, com 8 anos de ocupação, a gente consegue conquistar no Distrito Federal um loteamento de casa, né? Um lote que o governo federal, através do plano da política que é Habita Brasília, chega e faz o loteamento individual para essas famílias, né? A gente consegue, é uma conquista, mas é uma conquista limitada e que ela traz para a gente alguns problemas, né? O primeiro deles é como que tornar essa conquista ela equivalente, né, para as famílias, né? Porque tem famílias com mais condição de construir, outras famílias com menos condição de construir. Famílias com gente mais idoso, família com muita criança, família com gente, né, com algum tipo de deficiência que não permita, né, pegar no pesado no tijolo, e famílias que conseguiriam fazer isso com mais rapidez e com mais qualidade. A gente tinha que dar uma saída coletiva para isso. E o outro desafio era o desafio do custo também, né? E é um desafio que a gente encontra cada vez mais em todos os processos de luta que a gente vem fazendo, não só do MTST, né? Falta recurso para se construir, falta recurso para superar, né, o problema da habitação e fazer andar os processos aí de negociação, né? Esse primeiro problema que a gente encontra, né, de equivaler as conquistas, de ter, né, uma conquista equilibrada e justa para todo mundo, foi a solução coletiva, né? A experiência da ocupação já trazia uma experiência coletiva para nós, e a gente fez, né, colocou essa experiência, colocou essa tecnologia social que a gente tem à disposição para fazer uma construção via mutirão, né? E o desafio do custo foi justamente a gente fazer alianças, parcerias com onde se produz conhecimento técnico-científico, a universidade, né? E aí o que a gente faz? Pensando em como
em como elaborar isso junto com alguns coletivos. Tá ruim o som? Tá dando para todo mundo ouvir? Tranquilo, gente? Tá, né? Que eu tô meio longe aqui. O que a gente faz primeiro? Pensa no módulo básico para essas casas, um módulo de 65 metros quadrados, que é maior do que o Minha Casa Minha Vida consegue, que tem possibilidade de ampliação para um segundo piso. Quando a família ela consegue desenvolver mais uma capacidade de renda, né, consegue mais algum recurso, ela pode ampliar essa sua casa, né, para um segundo piso, né, para eventualmente colocar um quarto para os filhos, enfim, né? Casas que captam água da chuva, e aí a gente consegue dar uma solução para a questão da saúde, né, e do saneamento, né, com a captação de água da chuva e um tratamento para cada casa com a tecnologia de fossas, que são fossas de evapotranspiração, né? Esse grupo que a gente chegou a conversar é um grupo que pratica bioconstrução na universidade. É uma tecnologia que busca reaproveitar materiais, que busca materiais com baixo impacto e também com baixo custo para a produção, né, de casas. E aí a gente começa a fazer um mutirão no próprio terreno da ocupação. A gente começa a tirar o barro para fazer os 22 mil tijolos para iniciar esse processo, e aí a concepção dele é essa: uma casa sustentável, uma casa com baixo custo e uma casa construída através, né, do processo coletivo de mutirão, né? Só para dar alguns dados aqui, os terrenos possuíam 22 por 6, 132 metros quadrados mais ou menos, com um módulo básico de 65, podendo ser ampliado, né, para um segundo piso. E aí o comparativo mais interessante, queria que o Zeca estivesse aqui, o Zeca que é da Secretaria de Habitação também, ele tem recebido a gente bastante, é uma pessoa comprometida, mas enfim, a Secretaria de Habitação aqui em Niterói também não é muito valorizada aqui também, né? A política de habitação não é muito valorizada na cidade. Mas enfim, com relação ao custo, a casa feita pela bioconstrução, com esses materiais, né, a partir do conhecimento produzido na universidade, foi estimada em R$12 mil, a construção desse módulo básico, né? Uma casa feita de alvenaria, né, com essas mesmas dimensões, tinha um valor de 50 mil, aproximadamente 3 vezes o valor dessa casa. Ou seja, a gente consegue, né, encontrar soluções criativas, né, a gente consegue encontrar soluções viáveis se a gente tiver uma parceria entre universidade, entre movimentos populares e entre o poder público. O poder público lá, em negociação com o movimento social, consegue fornecer caminhões-pipas para poder molhar o barro. Conseguiu-se uma política de loteamento das casas. E, por outro lado, a gente constrói uma proposta que é de construção e que viabiliza essa construção, né? E aí queria trazer um outro caso aqui também, que é o caso de Recife, no Pernambuco, né? Que a gente tem, a partir de 2018, um processo que tem 3 elementos assim principais. O primeiro deles é a ocupação Marielle Franco, que é uma ocupação num prédio no centro da cidade. O MTST não costuma ocupar prédios, né? A gente faz ocupação em terreno, não é o método mais comum, mas enfim, fizemos essa experiência lá em Recife. Um prédio bem no centro da cidade, né? Cerca de 200 famílias, e o prédio com dívida que somava mais ou menos 1,4 milhões de reais em IPTU, dívida ativa com a prefeitura, né? Esse tema traz em pauta a questão de prédios ociosos, a questão da dívida e a questão do abandono no centro, né? Com isso, articulado com outras organizações e com a própria universidade, passa-se a fazer um estudo sobre prédios ociosos e dívidas no centro da cidade. Esse estudo, ele dá subsídio, inclusive está disponível no Habitat Brasil, no site do Habitat Brasil. Eu posso passar depois para quem quiser, né? Eu não tenho aqui o endereço correto, mas eu posso passar depois se alguém quiser dar uma olhada, né? Faz um levantamento da região do centro, né? E estimou lá que em Recife, cerca de 37% dos imóveis estavam ociosos. Uma dívida calculada em mais ou menos 20 milhões de reais. Né? Só um dos edifícios, o edifício chamado Edifício Tebas, tinha uma dívida de 5,7 milhões. E seu valor de venda
era estimado em 3,4, ou seja, supera o valor de venda dele. Com essa situação criada, ou seja, a denúncia por parte do movimento social, né, um fato político criado, um levantamento feito, cria-se um ambiente propício para se regulamentar uma política de arrecadação de imóveis e de requalificação, né, no município de Recife. E aí o que acontece, e aí é o terceiro elemento dessa história, em 2018, no dia 10 de agosto, né, foi assinado o decreto 31671, que regulamenta justamente a arrecadação e requalificação de imóveis, né, abandonados no centro de Recife. Claro, isso não é o final da coisa, isso é apenas um passo, né, para conseguir que isso daí seja implementado, para conseguir fazer o instrumento acontecer, né, é preciso bastante luta, é preciso continuar na luta, porém é um passo significativo e é um exemplo para nós. Acho que esses dois exemplos, eles mostram para nós algumas coisas que a gente tem que ficar atento, né? Primeiro, na deficiência, né, da aplicação dos instrumentos, né, e construção de política de habitação nos municípios e estados, né? A gente tem, por exemplo, aqui o caso do prédio da Caixa, né, que está sendo ameaçado de despejo, né, sendo que a gente tem instrumentos para poder requalificar esse prédio, né, requalificar pensando na habitação de interesse social. Por que não fazer isso e por que a solução do despejo? É uma questão que a gente se coloca e tem que se colocar mesmo agora, né? Se a gente tem instrumentos disponíveis, por que não se usa esses instrumentos, né? Com o esvaziamento do Minha Casa Minha Vida, né, a gente tem que colocar pautas alternativas aí a esse momento, né? Então a gente, por exemplo, aqui em Niterói, nós temos um processo de luta que vem de 2015, né? De 2015 para cá a gente consegue conquistar um terreno para as moradias, a prefeitura já desapropriou para fim de habitação social, já foi feita, ele consta no plano diretor como uma zona especial de interesse social, né? E a gente está justamente nesse momento em como fazer a obra, como dar prosseguimento a isso. A prefeitura, né, tem seguido com o processo via financiamento pelo Estado, pelo governo do Estado, tem passado também pelo Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe que está esvaziado, mas por que não considerar essas outras formas, né? Por que não pensar em uma construção via mutirão, em um loteamento que permita esse tipo de construção junto com a universidade, né? Bom, eu acho que, concluindo, nós temos que deixar, aí fazendo coro, até o Raymond falou no começo, deixar florescer essa criatividade do povo, né? O movimento popular, ele traz alternativas, né? Ele tem condição de criar, de propor e de construir, mas sempre em aliança com os outros sujeitos, né? No momento agora de ataque, né, às universidades, a produção do conhecimento científico, é fundamental que a gente faça, né, com que o conhecimento técnico-científico que é comprometido com a sociedade, ele possa estar do lado do movimento popular, né, e a gente possa trazer sempre essa pauta, né? Por final, eu queria só deixar aqui, eu acho que é bom isso, porque é sempre um espaço muito, muito duro essas mesas, deixar aqui um trecho de uma música que eu gosto bastante do João Nogueira, que é um poeta carioca, sambista, que é: essa dor que sangra a gente estanca, pois o próprio mal também se cansa, o punhal que fere a gente arranca, basta não perder a esperança. E eu fico por aqui e fica um convite também para todo mundo que quiser somar na luta, para procurar a gente, procurar o MTST, procurar o Fórum de Luta pela Moradia, que nós precisamos se somar nessas lutas aí, tá legal? Muito obrigado, boa tarde. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar agradecendo o convite, parabenizando os colegas que me antecederam aqui na mesa. Pelo visto, temos um rico debate com pessoas bastante interessantes, porque a sala continua cheia até o momento, né? No momento, e alguém já tinha falado aí no direito sagrado da alimentação, né? Pois é um dos pecados, né? A gula é um dos pecados, né? Então, vamos lá. Eu gostei
aqui que o Danilo encerrou com um poema. Eu achei muito bom, muito legal isso. E até, em homenagem a isso, e uma citação também, que a Jaqueline havia falado sobre a luta, ela tem que continuar ainda que você conseguiu resolver o seu problema. Mas a luta tem que continuar. E quando ela falou isso, me lembrou um poema de um poeta inglês de 1600 e alguma coisa, 1630, salvo me engano meu, chamado John Donne, e que depois o poema veio a se transformar num romance do Ernest Hemingway, que é aquele que diz por quem dobram os sinos, né? Ou por quem os sinos dobram, né? Pois é, e aí John Donne, no seu poema de 1631, ele escreveu o seguinte, eu vou dedicar isso aqui a Jaqueline, a nossa companheira de luta. Ele escreveu o seguinte, e é o nosso colega Marcelo, são pessoas que representam a luta, o movimento, o dia a dia, quem está na ponta, recebendo todas as mazelas que a gente vê por conta de uma política, de não ter política. Depois eu explico isso. Bom, então ele diz o seguinte, nenhum homem é uma ilha, cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. É fantástico. Quando eu li isso, a primeira vez eu fiquei emocionado, tanto que é comum eu recorrer a esse poema, porque ele resume um princípio fundamental que todo homem, todo ser humano deve carregar, que é o princípio da solidariedade. Sem esse, não somos nada. Somos grãos de areia isolados, não somos continentes. Somos estrelas que brilham sozinhas, não formamos constelações. E aí é que está o grande temor de quem detém o poder. É que nós nos tornemos continentes, que nos tornemos constelações. E daí a importância de reafirmarmos sempre, não largaremos a mão um do outro, continuaremos de mãos dadas até o fim, até a vitória. Né? Então, quando eu vejo o movimento popular levantar essas questões que refletem e trazem a essência do princípio da solidariedade humana, eu penso comigo mesmo, olha, a coisa está ruim, mas há luz no fim do túnel. Está ruim, mas há esperança. E há esperança porque estamos nessa trajetória de luta, mas de mãos dadas. Isso é fantástico. Eu quero retornar aqui se não me perco, retornar ao tema central, que é as respostas formais e informais à crise da moradia. Ora, é um tema muito amplo. Eu normalmente, para variar também, hoje também não fiz isso, eu normalmente não preparo uma apresentação com antecedência. Já é um vício. Não é bom, não, é um vício. Tá? Só quero deixar isso registrado. Mas, olhando aqui, é o que foi colocado por cada participante da mesa e um pouco da mesa anterior,
Me preocupa que a gente discuta resposta formal ou informal à crise da moradia, ainda com o foco numa visão deturpada daquilo que foi colocado na Constituição de 1988, que garante o direito à habitação. O programa Minha Casa Minha Vida veio num foco que parece que nós não saímos desse foco, que é o direito à propriedade. Aí é uma questão fundamental, é uma questão ideológica. É uma questão ideológica. Estamos sendo contaminados dia a dia com uma ideologia, com uma concepção que ela tem que ser arrancada de nós. Essa concepção de que o direito à habitação é o direito à propriedade. Parece uma coisa simples, pequena, mas não é. É uma questão de definição, mas é também uma questão de concepção. E que ela vai se introjetando dentro de nós de tal forma que nós acabamos entrando nesse processo de discutir aquilo que não é exatamente o que deveria nos mover. Não é? Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque eu tenho, ao longo da minha vida, presenciado, participado de diversos debates e presenciado, em alguns momentos, esse tipo de equívoco. Não é? Acredito eu. Eu fui membro do Conselho Nacional das Cidades durante muito tempo. E exatamente lá, eu bati muito no programa Minha Casa Minha Vida. Quando eu digo para vocês muito, foi muito mesmo. Eu era presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, toda a audiência pública que tinha na Câmara e no Senado, eu era convidado a participar e batia sem pena e sem dó no programa Minha Casa Minha Vida, porque eu denunciava que ali não havia um programa habitacional, mas havia um programa econômico, que tinha um objetivo. Ele nasceu com o objetivo de tirar o país de uma crise, ou pelo menos deixar o país aprofundar numa crise, e que ao longo da sua existência ele teve oportunidade de se transformar efetivamente num programa habitacional, e estávamos perdendo essa oportunidade. Bati tanto que o Zezé Ribeiro, um deputado federal da Bahia, faleceu tem 3 anos, me chamou, falou: pô, Jefferson, pega leve, você está batendo demais. Né? O que é que vocês querem? Eu falei assim: não, a pergunta é errada. A pergunta é: como é que nós queremos que esse programa seja realizado? Que ele seja realizado a partir de um amplo debate com os movimentos populares, com a academia, com entidades sindicais, entidades profissionais. E acabou acontecendo quando teve o Zilda Arnes, né, 2 blocos tiveram que ser demolidos. Eu tive com o Jorge Hereda, o presidente da Caixa Econômica, né, e falei: Hereda, está tudo errado, bicho, vocês estão fazendo um negócio totalmente errado. Né? Embora eu reconheça que o governo federal elaborou um programa e tem parceria com o governo estadual, governo municipal, que tem a responsabilidade de fiscalizar, inclusive, né, se deu problema no Zilda Arnes ou em qualquer outro, né, temos aí uma cota de responsabilidade muito maior da prefeitura do que qualquer outro órgão das prefeituras, né, mas de qualquer maneira tem que discutir. E o Minha Casa Minha Vida 3 foi adiado o lançamento por 2 vezes
exatamente por conta das críticas que nós fizemos. Os movimentos populares também fizeram críticas muito duras e rediscutimos o programa. E esse programa previa algumas possibilidades que nós havíamos discutido também no Conselho das Cidades, através da FNA, junto com os movimentos, que era a criação de uma possibilidade de uma nova linha de financiamento que se chamaria Minha Casa Minha Vida, Melhorias Habitacionais, que é uma questão fundamental, porque Minha Casa Minha Vida não é necessariamente uma nova unidade habitacional, pode ser a minha casa melhorada, não é? Então é isso, uma nova linha de crédito, e estava programado para ser lançado junto com Minha Casa Minha Vida 3, que acabou não acontecendo. Tanto essa resolução do Conselho Nacional das Cidades, salvo engano meu, resolução 182 de 2015, ela foi retirada do cenário, com o golpe, e depois o próprio programa foi minguando até praticamente sumir. Tem a questão dos vazios urbanos e da quantidade imensa de edificações subutilizadas em áreas urbanas com infraestrutura e que não são utilizados nos instrumentos do Estatuto das Cidades para garantir a desapropriação e a transformação de uso para que aquele imóvel tenha a tal da função social da propriedade. E assim, garantindo a função social da propriedade, que é o direito à habitação, que é o direito número 1, para se garantir um outro direito que tanta gente grita, tanta gente luta, o direito à cidade, que foi proclamado por Lefebvre e que todos nós repetimos tanto, né? O direito à cidade. Mas como é que se garante o direito à cidade? Garantindo o primeiro direito, o direito à habitação. Assim que se garante o direito à cidade, garantindo o direito à habitação, e direito à habitação digna, com transporte, saneamento, equipamentos públicos, e equipamentos públicos que tenham destinação pública, não como o passeio público do Rio de Janeiro, que está lá abandonado, porque é impressionante o negócio do passeio, porque a coroa, né, ali promovia aulas públicas e promovia também apresentações de orquestra. Ou seja, a coroa tinha mais preocupação com a cultura popular e a utilização do espaço público como uma função social educadora do que a república. É de impressionar. Eu fico pasmo de identificar isso. Mas é importante essa discussão e chamar a universidade para estar junto. Porque a universidade é fundamental para um processo de educação, um processo de formação que seja libertadora, que seja efetivamente por um processo emancipatório. É assim também que se garante que as pessoas, né, a população, se envolvam quando elas são chamadas, né, a participar efetivamente e quando lhes é garantido acesso à cultura, acesso à habitação, acesso ao trabalho, com transporte que efetivamente cumpra essa finalidade de garantir o direito à cidade, não apenas para garantir o direito do cidadão sair de casa para ir para o trabalho, porque não está garantindo nada, está garantindo o lucro de quem tem o dinheiro. É o que a gente vê com o metrô do Rio de Janeiro, a gente vê o BRT, melhorou a vida das pessoas? De certa forma, sim, mas eu digo, melhorou de forma relativa, porque esse mesmo BRT, esse mesmo metrô, que serve para que o trabalhador possa chegar no seu ponto de trabalho, não serve para ser utilizado nos finais de semana, à noite, para ter acesso a lazer e à cultura. Gente, nós temos que discutir
direito como uma coisa maior, que seja, de fato, integradora de uma sociedade, de uma cidade, que tem que ser plural, para que ela continue sendo uma cidade de construção múltipla. A cidade é isso, é um espaço de construção múltipla, é a maior produção cultural do ser humano, chama-se cidade. E ela só é esse maior espaço de produção da cultura humana porque ela é multicultural. E se nós não lutarmos para que a cidade continue sendo diversa, que ela mantenha essa diversidade, ela deixará de ser uma produção coletiva. Porque ela é uma produção coletiva, querendo ou não, ela é. Agora, quem se apropria das riquezas dessa produção coletiva é outra discussão. Porque o que nós vemos hoje são as periferias, morros, favelas, ocupando diariamente essa cidade formal. E de noite se recolhe ou é obrigada a se recolher para os seus guetos, produz a riqueza, vem para a cidade produzir riqueza, mas depois não pode usufruir da riqueza que produziu. Ora, gente, a gente tem que começar a fazer reflexões sobre esses processos de construção coletiva e de apropriação da riqueza coletiva. E como já me chamaram aqui a atenção, eu tinha muita coisa aqui para falar, mas, de fato, o tempo é limitado, não é só para mim, o tempo é limitado para todos. Eu quero fazer a leitura de um parágrafozinho que eu escrevi, que eu comecei a pensar em falar alguma coisa, mas parei nesse parágrafo, não dei mais do que isso. Mas já que eu escrevi para trazer, então vou ler. Então vamos lá. Porque também foi identificado que vivemos num grande retrocesso político, cultural, nem se fala, e político também, que não temos um ministério, nós temos um sinistério. É isso que nós temos, gente. Então, esse retrocesso, apesar de absurdo, ele era previsível, ou pelo menos quase. A gente não sabia que o fundo do poço acabava e que tinha gente cavando para o fundo ficar mais fundo. Entendeu? A gente está nessa situação. Bateu no fundo do poço, opa, bateu no fundo do poço. Daqui a pouco vem um infeliz e cava mais e a gente desce mais um metro para baixo. Tá assim. Nossa derrota do campo progressista no Brasil, ele não foi uma derrota apenas eleitoral, ela foi uma derrota nos valores básicos humanitários. É isso que nós estamos vendo. Nós tivemos a derrota em valores básicos de humanidade, básicos, elementares. Né? E me lembra aí um discurso que foi citado, inclusive, pelo professor Carlos Weiner, da UFRJ, foi um discurso, a apresentação, na verdade, de um outro professor, um físico, chamado Charles Snow, em 1959, portanto, fazendo 60 anos, em que ele falou sobre as duas culturas e o que representava as duas culturas quando elas se dissociavam, se afastavam. Uma era a cultura de humanidades, outra era as ciências de humanidades, outra era as ciências naturais, que envolvia a tecnologia, tá? Essa coisa toda. Quanto mais se afasta uma da outra, pior a humanidade caminha. A gente tende a caminhar para o desastre. E a gente viu um desastre acontecer na humanidade quando se descobriu a energia atômica. Ora, a ciência descobriu a energia atômica, que maravilha, mas como ela se desconectou da ciência de humanidades, a energia atômica
teve sua primeira utilização para matar gente, não foi para ajudar gente, não foi para curar doenças, não foi para dar garantias de melhoria para a humanidade, mas para acabar com a própria humanidade. Gente, então, vou continuar aqui, senão não termino. O obscurantismo está se sobrepondo à ciência e à razão. A narrativa da meritocracia avança no seio da sociedade em detrimento da consciência de classe e da solidariedade, que aqui foi colocada. Como já afirmava Pompeu Magno foi um general romano que lançou uma frase que anos mais tarde ela foi muito conhecida na época, mas depois ela veio a ser convertida por Francisco Petrarca e eternizada por Fernando Pessoa, que dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Mas nós estamos navegando juntos e temos que continuar navegando juntos por conta desse princípio da solidariedade nas trincheiras da resistência. Portanto, resistir é preciso, e é preciso para reexistirmos. É isso. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Melo, sou presidente da Associação de Moradores de Jurujuba e venho passar para vocês a experiência que eu estou tendo dentro do meu bairro. Ele fica aqui na cidade de Niterói e, por incrível que pareça, eu sou nascido e criado lá e nunca tinha visto tamanha covardia com meus moradores. Eu tenho 672 casas notificadas, eu tenho mais ou menos umas 100 a 120 casas para serem demolidas, eu tenho um plano feito pela Defesa Civil e o DRM de um monitoramento por manchas e não por estudo. Tá? Eles acham que pelo satélite eles sabem qual casa que é para ser demolida e qual lugar vai desbarrancar. A realidade é essa. Então, através do Fórum de Moradia, nós temos vivido muitas lutas nesse bairro, né? Nós temos procurado trazer os moradores para eles saberem o que de fato a prefeitura pensa de Jurujuba. Então, eu falo para vocês assim, com maior propriedade, porque eu moro lá, eu tiro meu sustento de lá. Jurujuba é um dos maiores polos pesqueiros do Rio de Janeiro. Jurujuba emprega 5.000 a mais de pescadores e o porto de Jurujuba ele serve para toda a região oceânica, partindo de Cabo Frio para cá e de Santos para cá. Então nós temos um lugar que é visitado por muitos trabalhadores e nós temos pessoas dentro de Jurujuba com raízes. Nós somos pescadores, né? Aquilo ali é uma colônia, é visto pelo governo como um ponto fundamental de turismo. Nós temos de quatro fortalezas lá, né? Inclusive teve uma briga há um bom tempo atrás, né, que o deputado Flávio Serafim ingressou, né, que é na aldeia do Imbuim. Então isso já vem se arrastando desde lá. E sem assessoria técnica do MEPUR e sem o Fórum de Moradia, nós não estaremos nem nessa mesa e nem teríamos fala dentro da prefeitura, dentro dos órgãos públicos de Niterói, que não está nem aí para Jurujuba e muito menos para os outros bairros. Eu vivo isso, eu conheço os outros bairros, conheço as outras lideranças. Muitas dessas lideranças estão junto com o prefeito, a maioria das lideranças estão junto com o prefeito. Após ser presidente de associação de moradores, veste a camisa da prefeitura, esquece que você tem uma luta, que você precisa se organizar, que você precisa de pessoas que te ajudem nessa luta, porque sozinho tu não vai para lugar nenhum. E a habitação dentro de Niterói é uma coisa ridícula, porque se Niterói, se o prefeito gostasse tanto dos moradores, já tinham
feito bastante moradias, porque Jurujuba tem 5 terrenos para ser desapropriado e eles vão a leilão. Aí uma pessoa lá de dentro compra. Vai a leilão, a pessoa lá de dentro compra. Aí o exército chega lá e arruma uma licença e faz prédios dentro de Jurujuba. Através desses prédios vem as notificações. E a briga continua, e a gente está nessa luta. E o que acontece? Entre a prefeitura e o morador, a prefeitura vai sempre ganhar, porque ele tem a maioria dos votos na Câmara. Nós sabemos lá que a maioria dos que estão lá estão votando a favor do que o prefeito quer, ou a favor do seu interesse próprio. E só através de luta, através do NEPU, através do Fórum de Moradia, que nós estamos segurando, estamos tendo tempo para pensar, para se organizar e botar em pauta algo que venha favorecer o bairro. O Cascarejo é uma parte lá de Jurujuba, nós temos 5 morros lá, são Peixe-Galo, Salinas, Cascarejo, Brasília e Pau-Ferro. No início está só em Salinas e Peixe-Galo, essa desapropriação, e a gente está brigando, a gente conseguiu alguma coisa através do Fórum de Moradia. Tamanha importância que esse órgão tem para a minha comunidade e para as demais que depende dessa assessoria. Porque o pobre está largado, o pobre está lá na comunidade dele. De repente chega um major que passa a tenente-coronel e vai te dando várias notificações e pede para você sair da tua casa. Como que tu faz? Tu não tem dinheiro para pagar um advogado. Não te dão opção para tu sair. Não tem um plano de retirada, não tem um plano para moradia, de reassentamento. Como que tu fica? Então tu fica perdido. E para que nós não ficássemos perdidos até hoje, nós estamos brigando desde 2017, junto com o Fórum de Moradia, participando de tudo, fazendo audiência pública, participando das audiências, levando para o morador o que de fato é verdade, porque o governo fala muita mentira. Nós tivemos lá com 40 moradores de Jurujuba, foi prometido que não sairia casas, não ia ter demolição, ia ter várias obras, que ia ter várias reuniões periódicas, e a única coisa periódica que teve em Jurujuba foi visita da Defesa Civil com novas notificações. E são muitas. E só estamos na parte inicial de Jurujuba, falta o restante. Então, gente, essa parte que diz que a moradia é importante, ela é importante sim, mas desde que o assentamento seja na região da onde você está sendo notificado. Não adianta você tirar um pescador de Jurujuba e levar para Tendotiba. Ele vai estar totalmente fora de circuito, não tem como chegar a tempo numa pescaria, não tem como você retomar a sua vida social, não tem como você botar o seu filho numa escola, ter toda a vida, todo o seu cotidiano vai ter que ter uma reviravolta que isso vai impactar na sua família. Então ninguém está pensando nisso, o governo não pensa nisso. Quem pensa nisso é esse fórum, quem pensa nisso são as pessoas que por trás têm dado assessoria, né? E nós temos tido vitórias, né? Graças a Deus, até agora, Flávio, nós não tivemos derrotas, né? Por mais que a porta da prefeitura esteja fechada, nós vamos lá e conseguimos abrir, nós vamos ao Ministério Público. Tem vários outros caminhos, várias outras opções, para que nós, moradores de comunidade, possamos chegar até as autoridades para reivindicar alguma coisa. É difícil fazer essa reivindicação, porque só vem o Zé Carlos. Quem tem que estar aqui não está. O Zé Carlos simplesmente vem, faz a fala dele, né? Infelizmente a realidade é essa. Eu não vejo ninguém a não ser Zé Carlos. Ou faz uma audiência paralela na prefeitura, no qual a vereadora vai lá e descredencia tudo que está sendo falado aqui. Né? Porque, para ela, está tranquilo, não tem problema nenhum, ela não mora em Jurujuba, ela não mora no casarão, ela não mora na fazendinha, ela não mora em Itaipu,
Ela não mora em lugar que tenha risco, que precise de obra, nada disso para ela importa. Mais uma coisa, o pessoal que está lá esquece, que quem elege eles somos nós. É o nosso voto que põe o vereador lá dentro. Essa é a realidade. Então, para isso, eu faço questão de participar das reuniões, faço questão de participar de tudo que fala em relação à moradia. Esquerda, para mim, são eles, que não lutam pela população. Direita é isso aqui, que está preocupado como que o morador de baixa renda vai se locomover, vai ter a sua casa, vai ter a sua família, e que seja blindada por uma lei que não faça pessoas igual a eles tocando. Porque é muito simples, você tentar fazer de Jurujuba com uma obra lá imensa, que está o governo federal fazendo, de acesso à Fortaleza Santa Cruz, no qual está parada, e o restante de Jurujuba continua a mesma coisa. Nós temos uma secretaria dentro do meu bairro que não faz nada. Essa briga que nós estamos tendo, essas reivindicações todas que nós estamos fazendo, chegou agora as obras de drenagem no meu bairro. Logo chega as obras de drenagem, o vereador aparece. O vereador se apropria de alguma coisa para dizer que foi ele que trouxe. Só para vocês terem noção do que está sendo feito com a nossa cidade. Estão fantasiando para a igreja ver. Simplesmente, a minha Mianmar é lindo, a praia de Charitas, que era maravilhosa, hoje é prédio para tudo quanto é lado. Vai chegar em Jurujuba, de certeza, que já tem a parte do quartel, que já fez a pousada deles, fez em Pinguim, está fazendo agora na frente do quartel, está quase pronto, né? E eles não estão nem aí para a gente. O que é a importância disso aqui? É que, através de fórum, através de seminários, nós vamos conhecer o que nós temos de direito, porque ninguém sabe. Existe uma lei 3.192 do pescador que diz que o pescador tem direito à moradia e o órgão federal tem que dar isso sem ônus nenhum, já que ele tira sustento de onde ele pesca. Isso é aplicado aonde? Em lugar nenhum. Itaipu está sendo retirado. Esse governo só trabalha com especulação imobiliária. Na entrada de Jurujuba tem uma pedreira que eu, na época, até denunciei, que quando a notificação chegou também um documento feito pela CISPEL, dizendo que ela tinha plenos poderes naquele terreno, que foi embargado, que eles não podiam mais extrair nada ali, eles tinham plenos poderes para extrair durante 7 anos, deixar aquilo plano e entregar à prefeitura para que virasse especulação imobiliária. Eu tenho documento disso, gente. Isso eu não estou inventando, não. Eu tenho documento, tenho como provar para vocês. É que eu não trouxe o documento, mas eu tenho. E fui perguntar à Defesa Civil o porquê de tantas notificações, já que Jurujuba é morro, quando a pedreira funciona, abala as estruturas das casas. Em 1960, eu moro bem distante, eu moro uns 500 a 600 metros dela, a minha casa teve a janela quebrada. Isso é para só vocês terem noção do impacto que é. E como que, de repente, o governo libera essa pedreira perto de Jurujuba, está do lado do Clube Naval, né, e notifica as casas. Se vocês forem prestar atenção no que eu estou falando para vocês, simplesmente eu estou me livrando do problema e estou jogando o problema para a comunidade. Notifiquei, se cair, o problema é teu. É isso que eles fazem. Essa é a grande realidade. Então, gente, a gente tem feito parceria com o Epursim, nós temos o Fórum de Moradia que briga constantemente por tudo. Nós estamos protocolando vários ofícios através da professora Regina. Nós temos um plano de moradia dentro do Cascarejo, que simplesmente, infelizmente, o Zé Carlos foi embora. Simplesmente eles jogaram no lixo para poder fazer outro. O direito de resposta que eles tinham que nos dar, eles não nos deram. Tivemos uma audiência pública no qual ele nem tocou no assunto, foi embora.
E até hoje, a professora Regina, com todo o estudo que fez, com todos vocês que participaram, não teve resposta, muito menos a minha comunidade. E eles estão chegando, eles vão fazer as coisas. Se nós continuarmos parados, nós vamos perder a guerra. Se nós partirmos numa luta, uma luta organizada, no qual quem se beneficiou não esquecer daquele que vem para se beneficiar, nós vamos ganhar a questão. Porque nós temos que ter força. Esse seminário aqui não pode parar por hoje. A luta pela moradia não pode parar aqui, não pode parar no NEPUR. Por mais que os próprios vereadores do prefeito falaram para os meus moradores: vocês estão brigando com pessoas erradas, vocês estão do lado de pessoas erradas. Ou seja, o NEPUR incomoda eles porque nos dá assessorias e nós sabemos dos nossos direitos. Então, nós fazemos valer o nosso direito através deles. Então, nós vamos às passeatas, nós participamos sim das coisas e queremos a resposta do prefeito. Tem como fazer moradia em Jurujuba e moradia de baixo custo. Assim como o nosso amigo falou aqui, tem um estudo que lá em Jurujuba nós somos um dos polos de marisqueiro, eu acho que um dos maiores aqui do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que teve um estudo feito, eu não sei se foi pela faculdade, que todos os detritos do mexilhão serviria para fazer piso, tijolos a baixo custo. E isso nunca saiu do papel. Até isso nós temos dentro da nossa comunidade. Nós temos várias formas de melhorar Niterói através de Jurujuba. Por que o Grael está lá? Porque o projeto Grael está instalado em Jurujuba. Por que a gente não chama ele para conversar e ele vem com a realidade do plano deles? Porque hoje eles têm o Grael, comprou uma casa na principal e comprou um terreno do lado e falta mais 2 casas serem compradas. Eles vão pegar quase a parte litorânea toda de Jurujuba, depois do Clube Naval. Tirar os moradores do morro que fica de frente ao seu projeto, isso para eles é viável. Mas o meu morador não quer sair de onde ele está. Lá ele tem sustento, lá ele tem assistência, lá ele tem tudo. Nós somos raízes daquele bairro, nós somos raízes de Niterói. Tá? Se Niterói cresce, hoje cresce através de Jurujuba, porque nós botamos pescado dentro do mercado de São Pedro em quantidade muito grande. Não tem um estudo para saber a quantidade de pescado que tem de Jurujuba. Não tem um estudo feito pela prefeitura para a melhoria de Jurujuba. Não tem estudo feito. O único estudo que tem lá, que foi feito pela professora Regina na época, né, acho que foi em 2012, que é o estudo que até hoje, né, continua sendo ele o único, e eles simplesmente querem chegar lá e fazer uma coisa que não existe. Eles querem ganhar mais tempo. Qual o tempo que esse governo tem? Agora, em 2020, são as próximas eleições, eles vão ter que sair. Quem vai ser eleito não vai nem ligar para o que foi feito, ou o que deixaram de fazer. Então, nós estamos na mão deles, sim, mas só que, se nós estivermos juntos, se nós estivermos unidos, se nós estivermos frequentando o fórum de moradia, para saber o que de fato está acontecendo, porque todas as respostas estão vindo pelo fórum de moradia. O vereador não vem aqui, o prefeito não vem aqui. Quem vem aqui é o representante do fórum de moradia, trazer as respostas para o morador, que muitas das vezes nem dele é. Mas existe o fórum de moradia para isso. Se esse governo está querendo tirar o investimento que tem nas universidades, é porque a universidade está incomodando e vai incomodar. Porque não existe estudo sem universidade. Não existe ele pegar uma fala dentro do parlamento e falar que as universidades gastam dinheiro à toa para não falar outra coisa. Certo? Já que a maioria das pessoas que são formadas em universidades públicas. Universidades como essa, que faz estudo, que pega as pessoas que estão estudando para engenharia e arquitetura, bota dentro do NEPUR,
vai para o fórum de moradia para dar assistência jurídica, são advogados que estão se formando, pessoas que brigam, que lutam pelos que não têm nada. Porque o pobre simplesmente é visto de uma forma que você está na parte melhor da sua casa e o pobre está no banheiro. E ele fica trancado lá porque ele não vai fazer vergonha para ninguém. E o pobre não envergonha ninguém, o pobre, muito pelo contrário, o pobre ele dá o seu jeito para poder sobreviver dentro de uma política covarde que é essa que o Brasil vive, que é essa que Niterói vive. E não vai acabar aqui não. Porque a gente briga aqui, a gente briga no fórum, a gente briga na prefeitura, a gente briga no Ministério Público. E as respostas que eles têm que nos dar, eles não dão porque marcam para as secretarias vir falar conosco, vir dar a resposta para o fórum de moradia, e simplesmente acontece o quê? Vem 6, na outra vem 6, na outra vem 6, mas nunca as mesmas. Sou o único que frequenta todas as reuniões que são pedidas pelo Ministério Público, todas é o Zé Carlos. O Zé Carlos, eu acho que é o cara que comanda a prefeitura. Tá bom? Então, fica aqui só um pedido para vocês. Tá? Eu trago isso... Eu trago isso lá do meu bairro. Se nós virarmos as costas para o problema de hoje, é a catástrofe da manhã. Se nós não lutarmos hoje pela moradia, amanhã está todo mundo na rua. Que esse governo é covarde, sim. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpas que eu não vou poder ficar para o debate. Eu tenho um compromisso familiar e eu vou ter que sair agora. Infelizmente, a mesa acabou atrasando e eu não posso mesmo ficar. Eu gostaria muito de participar desse debate rico, mas... então, eu queria de novo agradecer muitíssimo pelo convite ao NEPU, ao NEPE. É muito importante esses espaços de promoção de diálogo, esse evento que já está na 4ª edição e sempre com esse formato que eu acho importantíssimo de combinar universidade, lideranças populares, lideranças políticas. Esse debate, essa troca, ela é muito importante para todos nós, como todas as falas vêm demonstrando, e para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. E fico à disposição para manter o contato e quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar. Obrigada. Gente, de novo, hábito de falar alto, tá vendo? O microfone serve para não precisar e a gente acaba fazendo isso. Bom, na verdade, mais uma vez agradecer o convite, só dar uma informação de um aspecto que a gente acabei abordando na minha primeira intervenção. Uma luta que a gente faz é que determinadas políticas públicas têm que envolver todas as esferas de governo. Eu falei muito de conflitos no município, que é um município que as pessoas moram, que é onde as pessoas se encontram, onde se dão os conflitos. A gente falou muito de uma política federal, que foi Minha Casa Minha Vida, e a gente faz uma batalha para que o Estado também seja um ator importante do ponto de vista das políticas habitacionais. A gente no Estado do Rio de Janeiro já tem vigorando há alguns anos um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que prevê que uma parcela do seu orçamento seja destinado ao Fundo Especial de Habitação de Interesse Social. Desde que eu me elegi deputado estadual, a gente vive uma crise permanente no Estado, não teve dinheiro para nada, os programas sociais foram cortados, servidores ficaram 2 anos com salário até 4 meses atrasado, então foi um período difícil. E a gente agora está lutando para que o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que tem um orçamento ao redor de 400 milhões, volte a ter sua destinação garantida. Porque a gente sabe que boa parte dos problemas que a gente precisa enfrentar nessa área são problemas que demandam investimento permanente, descentralizado, chegando nos diferentes territórios, e é importante que as diferentes esferas se somem nesse aspecto. Nesse sentido, uma luta que a gente travou também no mandato passado, que eu gostaria de destacar, foi a luta contra a extinção do ITERRAS, que é um Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro. Em nome de uma suposta eficiência, queriam extinguir mais de 10
autarquias, empresas públicas, entre elas o ITERJ, que cumpre esse papel da regulação, né, da regularização fundiária aqui no estado do Rio de Janeiro. Queríamos extinguir a Emater, que é a empresa que presta assistência técnica aos agricultores familiares. Queríamos extinguir a FIPERJ, um órgão, né, num estado, né, tão costeiro como é o nosso, com uma presença da pesca ainda tão importante, demoramos tanto para ter um órgão voltado para a pesca. Quando a gente tem esse órgão, poucos anos depois querem extingui-lo em nome de uma suposta eficiência, que não é verdade. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro, durante 10 anos, abriu mão de mais de 200 bilhões de reais em receita em nome de subsídios fiscais que quebraram o nosso estado, uma farra tremenda. Boa parte desses subsídios relacionados a esquemas de corrupção, boa parte que não relacionados aos esquemas de corrupção, completamente sem controle, sem mecanismos de garantia de retorno social, numa lógica onde o Estado vai servindo aos interesses dos grandes grupos econômicos e perde a dimensão do seu papel de garantir direitos sociais para a população. Então, hoje a gente está lutando, vamos fazer uma audiência pública ainda nesse mês de junho para discutir essa aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. Hoje está quase que restrito a pagar alguns aluguéis sociais através de vitórias que a Defensoria Pública tem tido na Justiça, então esse dinheiro vai restado. Tirando isso, o Estado tem sido completamente omisso. A gente está nessa batalha também para que o Estado seja um ator atuando relevante na política de habitação do Estado do Rio de Janeiro, dentro desses marcos, entender que a política de habitação está para muito além da construção de novas moradias, diz respeito ao direito ao solo urbano, diz respeito à valorização do trabalho e habitações já construídas, diz respeito à valorização e interlocução com os setores populares, com as lutas sociais, com os movimentos sociais. Então, mais uma vez, parabéns aqui à pós-graduação em Direito Constitucional, ao NEPU, por organizar esse encontro, por promover esses múltiplos diálogos. E me despeço pedindo desculpa por ter que ir embora. Eu tenho um seminário no Tribunal de Contas do Estado sobre a questão previdenciária. Nas suas 14 horas eu já estou um pouquinho atrasado. Então peço desculpas e agradeço a todos e todas. Bom, gente, só quero mesmo agradecer mais uma vez o espaço, né? E dizer que foi muito enriquecedor essa troca de experiências com todo mundo que esteve aqui, tanto na mesa anterior quanto nessa. Muito obrigada pelo espaço, espero que ainda surjam mais e mais eventos, dando mais e mais espaços para a gente estar falando desse movimento contra as emoções, e a gente está ficando cada vez mais fortes na luta e mais pessoas, né, captando mais pessoas para estarem apoiando esses movimentos. Bom, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pelo espaço. Eu venho agradecer à professora Regina por ter me convidado, por ter dado essa oportunidade. E espero do coração que esse movimento se fortaleça, que na próxima eleição fica assim, um recado para todos nós, que nós venhamos votar, mas votar certo, para que esses cidadãos que lá estão dizendo que nos representam saiam urgente daquela Câmara, que é para a gente poder ter uma política de moradia dentro de Niterói, onde abrange todos e todas. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. Gente, queria agradecer ao NEPEF, NEPU, o pessoal do Direito também, Fórum de Luta pela Moradia, em especial a professora Regina, que fez o convite para nós. Queria aproveitar aqui, agradecer todo mundo presente até essa hora aqui, né? Espero que esse debate continue. Queria aproveitar aqui para uma coisa que eu esqueci. Nós estamos com uma campanha nacional de arrecadação de alimentos. Ela chama Periferia Sem Fome. E aí, quem quiser contribuir, a gente está com um site que é vaquinha.com.br/Periferia Sem Fome. É isso, Júlio? É isso mesmo. Então, quem puder contribuir com qualquer valor, a gente vai comprar cestas básicas nos estados e estamos distribuindo nas comunidades aqui, porque quem luta está em fome também, né? E tem que estar de barriga cheia para continuar nossa luta pela moradia. Tá legal? Muito obrigado. Uma boa tarde.
Bom, pessoal, eu não podia deixar de falar uma questão aqui que para mim é muito preciosa, né? Além de estar na presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu não falei aqui inicialmente, minha origem, eu trabalho na UFRJ, né? Por quase 20 anos estive em aula, no Laboratório de Tecnologia da Construção, depois fui para o Sindicato dos Arquitetos, participei, Federação Nacional e atualmente CAL, mas nos últimos 2 anos e pouco eu me dediquei à criação de um novo órgão na universidade, a convite do professor Carlos Weiner, que se chama Universidade da Cidadania. Alguns aqui conhecem, a Universidade da Cidadania se propõe a ser um elo entre o conhecimento acadêmico da universidade e os movimentos populares, os movimentos sociais. E nós estamos promovendo agora um curso de especialização e que também é um curso de extensão, se chama Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. Esse curso é um curso longo, 360 horas, todo sábado, vai até o final do ano. Não sabemos se teremos uma segunda turma, mas a primeira turma nós temos convicção de que nós vamos concluir essa primeira turma com disposição e de luta dos alunos que estão matriculados nesse curso, de garantir esse curso até o final, né? Então, para nós é uma honra ter essa parceria com os movimentos e nós entendemos na Universidade da Cidadania que esse é um papel da universidade também, né? Nós temos aqui uma pessoa que faz isso há muito tempo, que é a Regina aqui, a quem eu tenho um grande e profundo carinho e amizade. Mas eu gostaria de finalizar falando de uma coisa que eu acho que é importante. Em alguns momentos a gente ouve falar de laudo técnico para cá, laudo técnico para lá, parecer técnico, como se essa coisa fosse destituída de um caráter ideológico, o que é mentira. O que é mentira. Porque o laudo técnico, embora ele seja aplicação da técnica, como eu falei, técnica, conhecimento técnico sem conhecimento de humanidades, é para você ser um serviçal do capital, um serviçal de quem detém o poder. Portanto, nosso conhecimento técnico nunca pode estar dissociado de conhecimento de humanidades. Daí, temos que repudiar qualquer tentativa de acabar com cursos de história, de filosofia, de ciências sociais, de antropologia, ou seja, cursos vinculados às ciências de humanidade. Não podemos permitir, temos que resistir e temos que cerrar fileiras em defesa da técnica aliada com conhecimento e os recursos das ciências de humanidades para que ela possa, de fato, ser um instrumento a serviço da sociedade e não a serviço do capital.